Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje foi uma longa noite porque eu fiquei esperando para assistir o primeiro episódio de WandaVision e ele saiu às 5 horas da manhã, como eu já esperava, como eu falei no meu vídeo de ontem, lá no canal Guerra dos Streamings, mas eu vou falar um pouquinho a respeito não só do primeiro, como do primeiro e do segundo episódio da série WandaVision, que trouxe a Marvel de volta, não para os cinemas, mas para a casa das pessoas. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater essa meta. Então eu já vi várias pessoas reclamando, só pra esclarecer antes de mais nada, muitas pessoas falando, pô, eles lançaram somente os 2 primeiros episódios. Primeiro, essa já é a estratégia do Disney Plus, eles não estão lançando nada de uma vez, eles são contra essa estratégia da Netflix e eu sou a favor da estratégia do Disney Plus, porque eu acho que dá pra você saborear muito mais uma série se ela é lançada um episódio por semana. Eu já defendi bastante esse ponto aqui e eu acho que principalmente pra WandaVision, que parece que vai ter algumas reviravoltas bem malucas, isso vai combinar bastante, porque o Disney Plus vai conseguir manter a conversa, muitas pessoas vão manter o interesse na série no decorrer das próximas 7 semanas. A série vai até o começo de março, se não me engano, então a gente vai ter aí pelo menos 2 meses para conversar a respeito de WandaVision. E o que eu achei desse primeiro episódio? E WandaVision é uma série criada pela Jac Schaeffer, na verdade não criada, né, mas desenvolvida para televisão pela Jac Schaeffer. Obviamente ela foi criada pelas pessoas ali que trabalham na Marvel, principalmente o Kevin Feige. Ele deve ter tido a ideia e contratou a Jac Schaeffer para desenvolver a série. E a série foi dirigida pelo Matt Shakman, que dirigiu várias outras coisas, inclusive coisas que combinam bastante com a série WandaVision, né, como por exemplo Mad Men, que se passa mais ou menos na mesma época e que tem até uma evolução meio parecida. Então eu acho que eles escolheram a pessoa certa. O Matt Shakman já dirigiu Game of Thrones, já dirigiu It's Always Sunny em Filadélfia, já dirigiu até Everybody Hates Chris, então eu acho que ele tem um timing cômico muito legal, mas ele sabe transformar rapidamente em uma série um pouco mais dramática. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tá vendo nesses 2 primeiros episódios de WandaVision. Em primeiro lugar, eu devo parabenizar a Marvel por ter segurado o clima de uma sitcom. Eles não fizeram somente 5 minutos e depois já avançaram a história, porque ela se comprometeu a seguir esse esquema de fazer uma sátira de uma sitcom da década de 50, e eles fizeram isso cada minuto do primeiro episódio, e do segundo episódio a gente viu algumas diferenças estéticas. Eles evoluíram um pouquinho em termos de tempo, né, como se eles tivessem evoluído da década de 50 para a década de 60, e a gente vê que isso provavelmente vai continuar acontecendo, principalmente pelo final do segundo episódio. E o fato deles abordarem a série com essa estética, com essa música, né? A série é inteira em preto e branco até o momento, então o fato deles terem ido tão a fundo, eu acho que mostra que eles estão muito determinados a fazer séries de qualidade pro Disney Plus, porque a série vai custar uns 150 milhões de dólares, né? Os 9 episódios, e mostra que eles podem fugir um pouquinho do clima que a gente vê no universo cinematográfico da Marvel, porque a gente nunca viu nada parecido e eles estão tomando um rumo muito mais criativo, né? Eles estão tomando um rumo muito mais autoral, muito mais artístico nessa série do Disney Plus do que em qualquer outro filme que a gente já viu. E eu gostei muito do primeiro episódio, mesmo que ele só continuasse até o 9º episódio como uma sitcom da década de 50, eu acho que ele funcionaria legal. Eu fiquei preso na televisão no primeiro episódio e no segundo também, mas mesmo que o assunto do primeiro episódio seja somente um jantar, eu acho que funciona muito bem. E o ponto alto da série até o momento são justamente as atuações. A Elizabeth Olsen tá perfeita, ela tem algumas mudanças de figurino e ela tem algumas mudanças de caracterização mesmo, jeito de falar, né? No primeiro episódio ela tem mais aquele ar de dona de casa, então ela fala de uma forma um pouquinho diferente. Já no segundo as coisas começam a mudar um pouquinho, mas ela tá perfeita em todo momento do episódio, ela rouba a cena, ela tem um carisma muito grande e é legal que ela não conseguiu explorar tanto isso no universo cinematográfico da Marvel. Em primeiro lugar, ela tem um sotaque ali, né, no filme A Era de Ultron, depois o sotaque meio que desaparece, mas a gente não teve tanto tempo dela com o Visão juntos. A gente tem uma cena, mas é uma cena meio dramática ali dos dois conversando no filme Guerra Infinita. Agora a gente ainda não teve momentos reais entre os dois, mas a gente tá vendo que a química entre a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany é excelente, os dois brilham juntos em cena, e a Elizabeth Olsen é uma razão muito forte para isso,
porque Elizabeth Olsen, como eu disse, ela tá perfeita em todos os momentos até agora, e eu acho que o visual dela no primeiro episódio combina muito com a estética, com a música. O que eu gostei muito na série é que até o áudio, né? O áudio parece aquele áudio um pouquinho mais profundo, com uma qualidade um pouquinho pior, mais ou menos quando a gente assiste uma série antiga, a gente sente, né, que o áudio não é tão perfeito assim. E isso mostra mais ainda o comprometimento que a série tá em manter esse esquema, e eu acho que a série vai ser brilhante para assistir os 9 episódios na sequência, quando ela estiver pronta, né, depois que a gente já tiver assistido tudo, porque você vai ver a evolução, né, vai ser quase que uma linha do tempo da televisão, e já deu pra ver que eles vão aprofundar cada vez mais a história. E eu falei da Elizabeth Olsen, eu não posso deixar de falar do Paul Bettany também. O Paul Bettany passou anos interpretando Jarvis, né, então ele fez ali 10 filmes da Marvel sem nem aparecer. Aí ele apareceu pela primeira vez em A Era de Ultron, mas ele não apareceu como ele, né, como Paul Bettany. Ele apareceu rapidamente no Guerra Infinita, como ele mesmo. Eu não lembro se ele aparece em Guerra Civil ou se ele ainda tinha a cara de robô ali o tempo todo, mas nessa série a gente vê que ele tem muita liberdade, ele fica até meio bêbado em um momento. Então a liberdade cômica que ele tá tendo nessa série ele não teve em momento algum, mesmo tendo trabalhado em vários outros filmes desse universo cinematográfico da Marvel. Então a gente vê que os dois é uma oportunidade muito legal, e talvez até por isso alguns dos atores que já deixaram o universo Marvel estão querendo voltar, como é o caso do Chris Evans, né? Tá saindo muitas notícias a respeito do possível retorno do Chris Evans, porque muitos deles podem ter assistido WandaVision e falado, pô, eu também quero fazer alguma coisa desse tipo, eu também quero arriscar dessa forma, assim como os dois estão podendo fazer nessa série WandaVision. E eu acho que a série do Loki vai ter uma pegada parecida, obviamente não vai ser uma série estilo sitcom, como a gente tá vendo em WandaVision, mas eu acho que a série do Loki pode ser tão arriscada quanto WandaVision. Eu acho que isso pode despertar o interesse de muitos atores que já atuaram no universo Marvel, e inclusive de muitos atores que ainda não atuaram. E eu sei que algumas pessoas podem ter ficado decepcionadas, né, com esse esquema de sitcom, né, com esse esquema de comédia. A série inclusive traz os laugh tracks, né, traz aquelas risadinhas de fundo, que são muito características das séries de comédia da década de 90, da década de 2000 até pra trás. A gente tem até hoje algumas séries que trazem essas risadinhas, então eu sei que isso pode decepcionar muita gente, muitas pessoas que estavam esperando o retorno triunfal do universo Marvel, batalhas, etc, não viram isso ainda, mas tem alguns momentos muito legais. Eu tô pensando em fazer um vídeo, eu vou reassistir, fazer umas anotações, porque agora são 6h30 da manhã também, eu não tenho nem como pensar em cada um dos momentos, mas tem momentos muito tensos, né? Isso me lembra um pouquinho Tubarão, por exemplo. No filme Tubarão a gente não vê o tubarão muitas vezes, então quando o tubarão realmente aparece, você toma um baita susto, fica gravado na sua mente. E a mesma coisa aconteceu nesses 2 primeiros episódios. Mesmo sabendo que tem alguma coisa errada, você não vê coisas erradas acontecendo o tempo todo, você tá ali naquele clima de sitcom, você tá naquele clima engraçadinho. Aí quando acontece uma coisa um pouquinho mais séria, realmente marca na sua cabeça o momento que o Hart começa a engasgar com a comida. É um momento extremamente tenso, a imagem muda, né, fica mais escura, a gente vê o Visão olhando pra Wanda, a Wanda olhando pro Visão, e é um momento de uma estranheza muito grande, você fica até meio tenso ali assistindo a cena. Então acho que como eles não tentaram apressar muito essas cenas, as cenas acabam ficando melhores ainda. E do lado cômico a gente tem uma situação de peixe fora d'água, até dupla, né? Porque não só o Visão tá na década de 50, como ele também é um robô, como ele também tem a mulher que tem poderes, então a gente vê que são vários, né? Várias situações de peixe fora d'água diferentes. E acaba sendo uma série bastante engraçada, mesmo que você não acompanhe o universo Marvel, mesmo que você não saiba muita coisa, eu acho que você consegue assistir, e a própria comédia gerada ali, mesmo sendo bem datada, né, em termos de estilo cômico ali, dá pra você aproveitar bastante, porque eles se comprometeram a ponto de parecer que você tá assistindo realmente uma série daquela época. Eles inclusive parece que usaram efeitos, né, quando ela tá limpando os pratos, parece que você consegue até ver os fios controlando os pratos, controlando os panos, os copos e etc. Então acho que eles fizeram bastante efeitos práticos, né, nesses primeiros episódios. Provavelmente agora a gente vai ver um episódio no estilo da década de 70, um episódio no estilo da década de 80, e aí talvez a partir do 5º ou 6º episódio a gente entre realmente na temática, né? A gente comece a ter as revelações dos segredos que foram apresentados até agora. Eu acho que os 3 primeiros episódios vão seguir mais ou menos essa estrutura, até porque a série vai ser quase que um filme, né? Vão ser 9 episódios, mas eu acho que os 3 primeiros episódios vão funcionar como o primeiro ato, né? A introdução dos mistérios. Depois a gente vai ver o segundo ato, talvez desenvolvendo,
e um terceiro ato de clímax que pode ser os 3 últimos episódios. Então acho que os 3 primeiros episódios a gente pode esperar algo desse tipo. Eu gostei bastante, eu esperava não gostar tanto assim desses 2 primeiros episódios, principalmente pelo que eu vi nos trailers, mas eu adorei, eu achei sensacional, principalmente por causa desse comprometimento. Eu achei que eles fossem ficar indo de uma realidade para outra, que eles fossem estar na realidade e fossem ficar migrando para essa realidade que eles estão vivendo, mas não. Eles se jogaram de cabeça mesmo na proposta e foram a fundo, tanto em termos de fotografia quanto em termos de atuação, né, que é um pouquinho mais teatral, né? A gente vê que os atores realmente se inspiraram nos atores daquela época. Então acho que o Kevin Feige e toda a equipe da Marvel, todos os envolvidos na série WandaVision, merecem os parabéns por causa disso. E falando rapidamente a respeito da Agnes, né, interpretada pela Kathryn Hahn, obviamente pelos trailers a gente sabe que a personagem dela vai ter um pouquinho mais de coisa pra fazer na série do que ela teve nesses 2 primeiros episódios. A gente vê que vai ter um twist envolvendo a personagem, porque isso foi revelado largamente aí nos trailers. Talvez eles não devessem ter revelado isso tão obviamente nos trailers, mas eu gostei também muito da participação dela. Ela é uma atriz com um timing cômico muito bom, ela fez Parks and Recreation, ela faz vários filmes muito engraçados. E voltando a falar do estilo da série, eu realmente espero que eles continuem evoluindo. Seria muito engraçado ver um episódio meio que satirizando Seinfeld, Friends, Two and a Half Men, ver algum episódio de repente satirizando The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, as séries mais atuais, né? Então acho que seria muito legal se essa evolução continuasse. Eu não sei se essa é a proposta deles mesmo, ou se vai chegar num momento que eles vão realmente entrar na trama e vai acabar essa história de fazer sátiras da televisão, mas se eles continuassem, seria simplesmente genial. Então, como eu falei, esse é mais um vídeo de primeiras reações do que uma crítica, porque eu nem consegui colocar direito os pensamentos em ordem aqui na minha cabeça. Eu vou reassistir os episódios hoje, a hora que eu tiver tempo, e vou tentar organizar um pouquinho as ideias para trazer um vídeo um pouquinho mais detalhado para vocês. E se vocês gostarem, se o vídeo se sair bem aqui no YouTube, eu pretendo fazer um vídeo de crítica para cada um dos episódios novos que forem saindo. Então, num primeiro momento, eu daria uma nota 9 aí para esses 2 primeiros episódios, porque eu gostei bastante de assistir, me surpreendeu bastante, eu não esperava tanto assim por causa dos trailers, né? Eu achei que fosse ser um pouquinho travado, mas funcionou perfeitamente, os roteiros estão muito bons, principalmente se encaixando muito bem nesse esquema de comédia. E vocês, o que vocês acharam dos 2 primeiros episódios de WandaVision? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.